O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhava para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje, domingo da ressurreição do Senhor, transcorridos os dias da paixão. Nós começamos o tríduo pascal na quinta-feira santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo lava os pés dos discípulos, institui a Eucaristia, o sacerdócio, pois na sexta-feira santa acompanhamos o seu suplício na cruz, a sua entrega ao Pai, a sua morte. Ontem, sábado santo, celebramos a sua ressurreição. Hoje, o primeiro dia da semana, que Cristo ressuscitado aparece aos discípulos. Por isso, hoje nós nos alegramos, porque hoje celebramos de fato o fundamento da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Por isso aqui estamos, porque cremos em Jesus Cristo. Nós somos seus discípulos, somos seus seguidores. As leituras que ouvimos, de modo especial o Santo Evangelho, os educa para compreendermos que Cristo ressuscitado permanece vivo na igreja. A igreja é a continuadora da obra de salvação iniciada por Cristo. Por isso, todos os personagens dão-nos a compreensão de quanto necessitamos da igreja para crermos em Jesus Cristo. Isso parece óbvio para nós, que aqui estamos. Mas para muitas pessoas, ao longo dos séculos, nem sempre foi assim. Por um tempo se teve a ideia, Cristo sim, igreja não. Como se fossem duas coisas distintas umas das outras. Como se o Cristo fosse uma figura distante da igreja. Como se o Cristo verdadeiro estivesse em algum lugar e que a igreja fosse apenas uma sombra daquilo que Cristo desejou. Por isso, os críticos e os inimigos da igreja colocaram isso na cabeça de muitas pessoas. E ainda hoje isso permanece em certos corações. Cristo sim, igreja não. Quem nunca ouviu aquela famosa frase? Igreja é apenas uma placa, apenas um nome. O importante é Jesus Cristo. Escutamos muito isso para dizer que não precisa ir à igreja. Pode rezar em casa, seja nesta ou naquela, é a mesma coisa. Ou seja, quanto Satanás tem trabalhado para que as pessoas se desviem da fé verdadeira,
e dissocie algo que não deve ser jamais separado. Porque, de fato, nós cremos em Cristo ressuscitado. Porque a igreja nos atesta pelas Escrituras. E Cristo quis constituir uma comunidade de discípulos. Ele desejou ardentemente a igreja. Por isso, São Paulo vai dizer, se entregou por ela. Por isso, precisamos compreender que a ressurreição de Cristo nos leva a unir-nos cada vez mais à igreja católica. Nós escutamos no Santo Evangelho 3 personagens que vão ao túmulo. Maria Madalena, logo de madrugada, vai ao túmulo, encontra-o aberto, corre para comunicar a Pedro e ao discípulo que Jesus amava, João. Ela sai correndo e eles também correm. Então, algo que nos ensina a correria, que o Evangelho hoje nos apresenta, da necessidade de comunicar com urgência algo fundamental. Cristo ressuscitou. Não pode ir devagar, precisa correr, precisa se adiantar, para que todos possam compreender. Cristo ressuscitou. Nós não podemos ficar parados, precisamos comunicar esta verdade, esta alegria a todas as pessoas. E nós também possamos correr para comunicar que Cristo ressuscitou. E cada um deles tem algo. Maria Madalena, com a sua afetividade, de modo afetuoso, vai ao túmulo para chorar a falta do seu Senhor. Ela vai ali porque ela precisa se ligar àquele túmulo, porque ela percebe que sente falta do seu Senhor, sente saudades. Assim também nós, de modo afetuoso, nos dirigimos ao Senhor. João, o mais jovem, corre com agilidade e já percebe logo, ele não está aqui, ressuscitou. A intuição rápida de perceber a ressurreição de Cristo. E Pedro, já mais velho, a lentidão chega por último, mas é ele que entra no túmulo, manifestando assim, que ele foi colocado por Cristo como príncipe dos apóstolos. Qual é a missão de Pedro? Confirmar os seus irmãos na fé. Por isso amamos tanto o Papa, porque é ele que nos confirma na fé. É o Papa que ainda hoje guia a igreja. Nós não o cumprimentamos, nós não o vemos pessoalmente, mas nós o amamos, porque para nós é Pedro. É sinal que a igreja permanece a mesma, aquela que Jesus deixou-nos há 2000 anos. Isso nós compreendemos perfeitamente, que cada um deles tem algo a nos ensinar, que sejamos afetuosos para com o Senhor, que tenhamos a intuição e a rapidez em crer e reconhecer Jesus Cristo, e que nós possamos também pedir ao Senhor o reconhecimento e o amor ao Papa, pois é Ele que ainda hoje confirma a nossa fé e nos conduz até Cristo. Ele nos ajuda espiritualmente a sermos fiéis ao Senhor. E reconhece tudo isso na comunidade de igreja. Nós precisamos dos irmãos para crer. A fé não é uma produção nossa, de modo pessoal, eu creio. Mas eu creio sempre com a igreja e na igreja. A fé não é algo pessoal, que eu sozinho, na minha casa, inventei. Mas é um dom de Deus. Se prestarmos atenção, todas as vezes que participamos de um batismo, o padre diz, logo após a renovação das promessas batismais, esta é a fé da igreja, que sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa fé nos vem da igreja. Aqui entra no ponto que eu gostaria de chegar. Quão importante é nós ainda hoje, como esses discípulos, Pedro e João, juntamente com Maria Madalena, cada um a seu modo, com suas histórias, com seu modo de compreender o mundo, com seu temperamento, eles tinham uma única coisa em comum, a procura de Cristo. Todos eles estavam procurando o Senhor. Foram ao túmulo e encontraram o Senhor ressuscitado. Que também nós possamos ter essa única meta, procurarmos o Senhor. Por isso aqui estamos, para celebrarmos a nossa fé. Porque nós estamos procurando ser fiéis ao Senhor.
3 coisas que devem ser para nós como um projeto de vida: procurar a Cristo, encontrar a Cristo e amar a Cristo. Todos nós temos anseio em nossos corações de algo que nos satisfaça, que algo nos preencha. Muitas pessoas encontram por um tempo em alguma ideologia, encontram por algum tempo em alguma causa, seja humanitária, seja causa vegana, seja causa, seja lá o que for. Algumas pessoas estão procurando alguma coisa para gastar a sua vida. Mas isso não preenche o ser humano. É apenas algo passageiro. É uma busca inquietante. Por isso nós procuramos Cristo e nós o encontramos. Porque Ele, de fato, preenche a nossa vida e dá sentido às nossas escolhas. Por isso que nós falamos, antes de conhecer Cristo, eu era de um jeito. Depois que eu conheci o Senhor, que tive um encontro com Ele, que me converti, tornei-me uma outra pessoa. Por isso nós procuramos sempre o Senhor ao longo da nossa vida. E nós o encontramos. Nós o encontramos, primeiramente, na palavra de Deus. Todos nós temos a Bíblia em casa, porque ali nós reconhecemos que é o Cristo que nos fala. Todas as vezes que nós lemos as Escrituras, é o Cristo que está falando conosco. É uma palavra eterna. Podemos ler 30, 40, 100 vezes, e vai ter sempre algo novo a nos ensinar, porque a palavra é eterna. Deus sempre fala ao nosso coração. Se você diz que você leu a Bíblia e não entendeu, e você não tirou nada de interessante, não acuse Deus, mas acuse a si mesmo de pouca fé. Porque de fato, a palavra de Deus é eterna e ela sempre tem algo a nos ensinar. Porque é uma luz que guia os nossos passos, é uma luz que orienta as nossas escolhas. Encontramos Cristo na igreja, sobretudo nos sacramentos. Por isso aqui estamos nessa Santa Missa. Bendito seja Deus que aqui nos reuniu no amor de seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, nós encontramos aqui os sacramentos, nós somos alimentados pela Eucaristia. Porque o mesmo Cristo que ressuscitou há 2000 anos, Ele está integralmente, perfeitamente na hóstia consagrada que nós recebemos. Eu preciso ter firme fé que a hóstia que recebo todos os domingos é verdadeiramente Cristo, que vem fazer morada no meu coração. Eu encontro Cristo na palavra, encontro Cristo na Eucaristia, encontro Cristo na comunidade dos irmãos e irmãs, encontro Cristo na igreja. Eu preciso crer nisso, para que eu entenda que a ressurreição não é um conto de fadas, mas a ressurreição, de fato, ela até hoje ressoa em nosso meio. Nós vivemos dos frutos da ressurreição. Que isso fique claro em nosso coração. E amemos cada vez mais ler a palavra de Deus. Leamos a Bíblia diariamente. Participemos todos os domingos da Santa Missa para encontrarmos o Senhor. E agora o terceiro ponto. Amar a Cristo. Não basta procurar o Senhor aqui e acolá. Não basta encontrá-lo. Eu preciso amar a Cristo. E quando eu amo, eu o sigo. Porque de fato eu encontrei o amor da minha vida. É essa a procura sincera que nós temos em nossos corações. Procuramos o amor da nossa vida. Encontramos o amor por excelência, que é Cristo. Nós possamos pedir ao Senhor a graça de amá-lo verdadeiramente. Se nós amamos a Cristo, eu não vou trocá-lo por um final de semana na chácara. Eu não vou trocar Cristo por uma roda de cerveja com os amigos. Se eu amo o Senhor, eu não vou trair a minha esposa. Se eu amo o Senhor, eu não vou ter olhos para outra pessoa. Se eu amo o Senhor, eu vou ter de fato a vivência da castidade, da pureza nas palavras, nos pensamentos. Se eu amo tanto o Senhor, eu serei honesto nos meus negócios. Honrarei com os meus compromissos. Se eu amo tanto o Senhor, eu serei capaz de preferir sofrer fisicamente do que sofrer espiritualmente. O que isso quer dizer? Se eu amo tanto o Senhor, é preferível que eu fique sem nada, mas que eu guarde
a minha fé, a minha honra. Melhor sofrer neste mundo do que na eternidade, porque lá estaremos eternamente apartados do seu amor. O inferno é isso, ficar eternamente longe do amor de Cristo, onde você diz: eu não preciso do amor de Cristo, eu rejeito a sua proposta de amor e de salvação, e continuo com as minhas obras de pecado, continuo imerso na lama do pecado. Por isso que em nossa paróquia, sejamos de fato fiéis a Cristo, que nós o procuremos, que nós o encontremos, que nós o amemos de fato. Não amemos apenas de palavras, mas amemos com obras. Ouvimos a segunda leitura. Se de fato ressuscitamos com Cristo, tornamo-nos uma nova criatura. E buscamos as coisas do alto. Nós não estamos mais ligados às coisas dessa terra, às coisas deste mundo. Nós estamos agora buscando aquilo que é eterno, aquilo que não passa, que são os valores, as virtudes. Nos empenhamos em correspondermos ao Senhor. E quanto falta para nós? Porque muitas e muitas vezes nós falamos que amamos tanto o Senhor, mas o trocamos por coisas tão banais. Qualquer coisinha eu já deixo de ir à missa. Qualquer coisa eu deixo de rezar. Qualquer coisa eu brigo com alguém. Eu sou impaciente. Eu estouro com a pessoa. Ou seja, quanto ainda precisamos crescer. Mas isso não deve ser para nós motivo para desesperarmos ou desanimarmos ao olharmos para nós e ver que é um longo caminho. Motivo de esperança. Se temos defeitos, é para serem corrigidos. Se nós temos poucas virtudes, é para crescermos mais. Se temos vícios, é para torná-los, transformá-los em virtudes. É isso que nós queremos, passar da morte para a vida. Mas isso só é possível pela graça de Deus. Quantas pessoas em nosso tempo se deixou levar por um certo estoicismo, aquela filosofia que diz que você adquire virtude moral por si mesmo. Você vai espiritualmente progredindo pelas suas próprias forças. Quantas pessoas que tentam crescer somente pelas suas próprias forças e de repente esmoronam e desistem. Precisamos contar sempre com a graça de Deus. Por isso Cristo ressuscitou, para dar-nos a força necessária para lutarmos pela nossa santidade. Porque é Ele que nos torna santos, é Ele que nos torna dignos do seu amor. Todas as vezes que você tentou sozinho, você falhou. Mas continue tentando, porém com a ajuda de Deus. É isso que nós queremos. Confiar mais na graça de Deus, que nos auxilia, do que em nós mesmos. Por isso, a força da ressurreição, ainda hoje, ela tem sentido em nossa vida. Porque nós não contamos somente conosco. Nós contamos com a força de Cristo, Cristo ressuscitado. Por fim, queridos irmãos e irmãs, que ao longo desses 50 dias que iremos celebrar a ressurreição do Senhor, nos dediquemos à oração, nos dediquemos à busca das virtudes, e nós possamos de fato fazer um itinerário de crescimento espiritual. Porque não somente no tempo da quaresma nós somos chamados a rezar de modo intenso. Porque na quaresma parece que é comum todos fazerem um jejum, uma penitência, vir mais à igreja, mas de repente parece que se criou na cabeça de certos cristãos católicos que depois da Semana Santa nós entramos num tempo de hibernação ou de férias. Rezei demais, padre, agora eu posso dar uma descansada. Tiramos férias de Deus, por acaso? Será que de fato nós conseguimos viver longe dele e podemos agora dar por descontado que aquilo que nós nos dedicamos, terços, orações, madrugadas afora, já foi bom? Pensemos, a pedagogia da igreja, ao longo de 40 dias, ela nos preparou para vivermos este dia. Porque, de modo simples, se eu, por um tempo,
faço algo bom, repetidas vezes, se torna o quê? Um hábito virtuoso. Então, se você foi treinado durante 40 dias para rezar, para ser mais empenhativo nisto ou naquilo, significa que você adquiriu uma virtude. Agora você precisa o quê? Exercitar. Todo poder é um exercício. Se eu não exercito isso, isso desaparece. Pense você na sua empresa, na sua fazenda, na sua chácara, na sua casa, na sua família. Se você não exercita o poder de pai, de chefe da casa, daquele que conduz, que sabe o que é o certo, alguém vai fazer isso por você. Seja qualquer pessoa, seja a esposa, seja o cunhado, o sogro, a sogra, alguém vai conduzir aquela casa. Porque você não tomou o seu lugar. Você não assumiu o seu papel, o seu poder de chefe da casa. No serviço, a mesma coisa. Se tem 10 numa sessão e um é o gerente, e ele é um mosca morta, é um pra nada, um pamonha, o que vai acontecer? Um funcionário um pouco mais sagaz, mais esperto, ele vai conseguir contornar as situações, gerir melhor as coisas e vai tornar o quê? Um líder. Mesmo não sendo, de fato, e por direito, o gerente. Porque o outro se esquivou da sua função. Não exerceu o quê? O seu poder. Assim também nós, no campo das virtudes. Se eu adquirir a virtude de ser piedoso, de visitar todos os dias o Santíssimo Sacramento, ao longo de 40 dias, se eu deixar de ir, aquela virtude, o que acontece? Desaparece igual fumaça. Mas se eu continuo indo, rezando, significa que eu estou cultivando aquele hábito bom. Eu estou crescendo na virtude. Por isso, queridos irmãos e irmãs, essa história longa para dizer-lhes algo tão simples e primordial. Não deixe que os frutos da quaresma se perca como que numa nuvem passageira. Torne tudo aquilo que você vivenciou na quaresma capaz de colher os frutos agora, nesses 50 dias da Páscoa. Persevere em oração, persevere rezando, fazendo jejum, abstinência de carne às sextas-feiras. Continue intercedendo pela sua família. Não deixe que aquilo que você construiu se desmanche por uma preguiça espiritual. Não deixe que aquilo que você construiu de modo humano se desfaça porque você está cansado ou não tem tempo. Coloquemos Deus como prioridade em nossa vida. Cantamos aqui e acolá que Deus é o centro, tu és o centro da minha vida. Que essa música de fato se torne verdade no nosso coração. Assim como o sol que irradia, que aquece, que ilumina, assim também seja o Cristo em nossa vida. Que Ele seja o centro e que a partir dele toda a nossa vida tenha sentido. Todas as nossas decisões sejam pautadas pelo amor do Senhor. E mais uma vez, reforço, que procuremos a Cristo, que nós o encontremos, e encontrando, possamos amá-lo, e amando, sejamos de fato seus seguidores, pois é precisamente para isso que aqui estamos, para tornarmos-nos discípulos de Cristo, para sermos fiéis a tudo aquilo que Ele nos propõe. Que a festa da Páscoa, que hoje celebramos, ela possa ter incidência ao longo de toda a nossa vida, em todas as nossas escolhas e decisões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.